Senhor presidente, queria aproveitar e iniciar minhas palavras parabenizando a sua eleição para vice-prefeito da nossa Belford Roxo na Baixada Fluminense. Parabéns. Obrigado, deputado. E desejo todo o êxito à sua administração e à administração do deputado Vaguinho, nosso colega aqui nessa casa. Senhores deputados, eu venho aqui também dar sequência aos oradores que me antecederam para tratar da questão do pacote enviado pelo Poder Executivo Estadual a essa Assembleia Legislativa com o objetivo de enfrentamento da crise. Primeiro, saudar o orador que me antecedeu, o deputado Luiz Paulo, meu líder no PSDB, pela atitude corajosa e efetiva de entrar ontem com pedido de mandato de segurança para suspender a tramitação do projeto que cobrava uma sobretaxa nos salários de aposentados e pensionistas. Teve uma decisão positiva ontem mesmo na Justiça e isso se desdobrou hoje na devolução dessa matéria para o Poder Executivo. Acho que o Parlamento, nesses 2 dias, primeiro através da iniciativa do deputado Luiz Paulo e depois no posicionamento firme de praticamente todas as bancadas, nós tiramos aquele que era o maior problema, o mais grave problema nesse conjunto de medidas encaminhadas pelo governo do Estado. É inacreditável que o Poder Executivo possa imaginar que vai encaminhar uma matéria a essa Assembleia Legislativa que cria uma sobretaxa, uma taxa adicional, na verdade um confisco de 16% em cima dos ativos, 16% em cima dos inativos que contribuem e 30% naqueles que ganham menos de R$5 mil, e não vai haver uma reação forte, tanto do funcionalismo quanto dos parlamentares que representam o conjunto da sociedade. Também é inacreditável, na minha visão, que esse tipo de matéria seja encaminhado 22 mensagens sem nenhum tipo de diálogo prévio com os parlamentares. É inacreditável. Nós estamos cobrando durante esse ano inteiro, e os senhores, desde o ano passado, medidas, posições claras do governo, de um mapa de caminho para a saída da crise. Isso foi dito e repetido por nós aqui nessa tribuna várias e várias vezes. De repente, chega um projeto que mexe com a vida de 17 milhões de habitantes do estado do Rio de Janeiro, de 450 mil servidores desse estado, sem nenhuma conversa prévia, sem nenhuma avaliação. Ora, nós temos aqui os representantes da população do Rio de Janeiro. Não seria razoável convidar pelo menos os líderes partidários para uma reunião no Palácio Guanabara, onde se apresentasse os números do Estado e as motivações e razões para essas medidas, e a partir dessa reunião os líderes já pudessem fazer algumas recomendações ou alguns alertas ao Poder Executivo para evitarmos o que se passou nesses 2 dias aqui, uma intranquilidade total, protestos e uma posição sem nenhuma razoabilidade. Isso é uma crítica que nós temos que fazer. E tenho também, eu acho que é importante que nós possamos colocar, uma medida foi devolvida. Restam 21 medidas a serem apreciadas pela nossa Assembleia Legislativa. Hoje, a presidência estabeleceu o rito, o cronograma de avaliação dessas matérias. Muitas dessas matérias que nós vamos avaliar vieram sem nenhum número, sem nenhuma informação adicional, sem nenhum dado, sem nenhuma explicação para os deputados. Como é possível que nós vamos avaliar e emendar propostas fundamentais sem entender de maneira profunda os efeitos, as implicações e também quem é afetado por ela? Na extinção de órgãos, por exemplo, ou no bilhete único. Não é possível exigir dessa Assembleia Legislativa, eu já antecipo meu voto é contrário à medida que trata do bilhete único. Não é possível exigir dessa Assembleia e dos seus deputados uma medida que vai impactar 5 milhões de cadastrados no bilhete único, quase 1 milhão de pessoas que o utilizam diariamente, uma limitação de R$150 no mês, sem que a gente saiba quantos serão impactados e o prejuízo que essas pessoas terão. Ora, o bilhete único intermunicipal
é talvez o maior programa social de mais alcance nesse estado. Deputado Márcio Canella, o morador da Baixada Fluminense, o morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o morador de Niterói, de São Gonçalo, de Itaboraí, de Itaguaí, de Mangaratiba, serão duramente impactados por essa medida. O bilhete único foi criado para criar oportunidades iguais de emprego a todos. Aquele que mora longe, que era prejudicado, deixou de ser, pois o bilhete único equilibrou isso. Se você coloca, primeiro, um aumento de R$1, 15%, mais do que o dobro da inflação, no bilhete único da noite para o dia, é um peso ao empregador, ao empregado e à população. Estão botando a mão no dinheiro da população no momento de crise econômica e de aumento de desemprego. E esses R$150 de limite por mês vai prejudicar diretamente aquele que mora mais longe. Quem mora em Magé, em Guapimirim, quem mora nos distritos mais distantes de Caxias, quem mora em Queimados, quem mora em Japeri, quem mora em Paracambi, quem mora nos distritos mais distantes de Nova Iguaçu, mesmo quem mora em Belfor Roxo, vai ser enormemente prejudicado, porque você tem uma tarifa de ônibus mais alta, não adianta querer que a população toda migre para o trem, porque o trem tem uma área de abrangência e tem um limite de carregamento. E aonde não tem o trem, como é que faz? E o morador de Cipitiba, como é que vai fazer? E o morador de Guaratiba, de Barra de Guaratiba e da Ilha de Guaratiba, como é que vai fazer? E o morador de Cosmos e Paciência, aqui no Rio de Janeiro, como é que vai fazer? Então, olha, eu posso dizer o seguinte, a bancada do PSDB se reuniu com o nosso líder, o deputado Luiz Paulo, e nós fechamos questão de sermos absolutamente rigorosos na avaliação desse projeto. E eu quero explicações, porque se não tiver explicação, o voto é não antecipado. Nós não vamos aprovar nada que nós não conhecemos o impacto positivo para o Estado e que nós não temos real dimensão do impacto negativo para a população. A mesma coisa diz respeito ao aumento de impostos que está sendo proposto. Ora, no momento de desaceleração de economia, de desemprego lá em cima, a teoria econômica, qualquer literatura, mostra que se você aumenta imposto num momento de recessão, você, talvez em vez de obter o ganho de arrecadação que você quer ter, você vai colher só desemprego e desaceleração da economia. Iluminação atinge a todo mundo. Isso não é possível ser aprovado dessa maneira. Nós não vamos penalizar o cidadão pelos problemas do Estado. O setor público está quebrado, é verdade. Medidas duras são necessárias, ninguém tem dúvida. Vamos quebrar também agora o setor privado para gerar mais desemprego? Isso tem que ser avaliado com muito cuidado. E o pacote foi encaminhado sem explicações satisfatórias. Esse é o meu ponto principal nessa discussão. E eu queria também aqui secundar as palavras do Luiz Paulo e também daqueles que nos antecederam, o deputado Wanderson Nogueira do PSOL, que colocou o seguinte: aonde estão esses estudos que comprovam que isso resolve em definitivo o problema? Nada foi mostrado para essa Assembleia Legislativa. Então, eu queria dizer aqui que nós vamos avaliar com muito critério e nós temos a independência, somos da oposição, responsável, votar a favor daquilo que for justo, não somos do quanto pior, melhor. Agora, nós temos uma responsabilidade de rejeitar as matérias que não interessam à população. Senhor presidente, esse é um primeiro dia, queria agradecer e parabenizar você mais uma vez pela conquista e que desejar boa sorte no governo de Belfor Roxo e dizer a cada um dos parlamentares e àqueles que estão aqui protestando: nós estaremos vigilantes. Hoje uma vitória importante foi alcançada pela mobilização dessa casa, do seu conjunto de deputados e também pela pressão que está sendo exercida pela sociedade, e é importante que nós nos mantenhamos mobilizados, porque temos uma responsabilidade muito grande diante de nós, e dizer: Poder Executivo, apresente números, explicações e dados, senão vai ser muito difícil aprovar qualquer coisa nessa casa. Obrigado, senhor presidente.